Professor Ellison, o juiz pode alterar a ordem de preferência da penhora? Como assim? Nós sabemos que o artigo 835 ele traz uma ordem dos bens que podem ser penhorados. E aí o primeiro na ordem de preferência é o dinheiro, depois tem os títulos da dívida pública com cotação em mercado, os títulos e valores mobiliários com valor lá, cotação em mercado, enfim, ele vai criando lá uma ordem de preferência. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 835 é expresso no seguinte sentido, vem comigo na tela. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, aqui, numa análise puramente literal, o primeiro aspecto que a gente tem que levantar é: do inciso 2 até o final, é plenamente possível o juiz alterar a ordem dos bens. O que significa, portanto, que é possível o juiz penhorar um navio em detrimento de um carro, se naquela localidade é mais fácil vender o navio do que o carro. Então, é plenamente possível o juiz, no caso concreto, verificar qual é o bem mais fácil de se transformar em dinheiro e inverter ou modificar ali a ordem da penhora. Segunda observação, e essa mais difícil, é quanto ao dinheiro. Quando a gente vai neste parágrafo primeiro, ele fala que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, ou seja, ele autoriza, sob um contexto literal, que só nas outras hipóteses o juiz possa fazer a alteração, e não no caso de penhora em dinheiro. No caso de penhora em dinheiro, ele expressamente impõe que o dinheiro está lá em cima na ordem de preferência. É interessante destacar que alguns doutrinadores e alguns julgados lá da Justiça Comum viabilizam que o juiz, no caso concreto, possa alterar a ordem da penhora, inclusive do dinheiro, deixar de penhorar dinheiro para penhorar um outro bem. Aqui na sistemática trabalhista, a tese amplamente majoritária é que o juiz tem a possibilidade de alterar a ordem, mas não a do inciso 1, ou seja, o dinheiro sempre será prioritário, seja na execução definitiva, seja na execução provisória, como o próprio TST já descreve na súmula 417. Em resumo, nós verificamos que é possível o juiz modificar a ordem dos bens penhoráveis, que estão lá no artigo 835, salvo quanto ao dinheiro, que se mantém lá como prioritário, de modo então que, se tiver dinheiro, nós vamos fazer a penhora do dinheiro em detrimento de outros bens. Até porque, na execução de quantia certa, o foco principal é o dinheiro propriamente dito. E é por isso que ele é o primeiro da ordem de preferência. Quando nós vamos penhorar outros bens, a gente sempre viabiliza a penhora de bens que sejam mais fáceis de ser transformados em dinheiro. E aí, se a gente já tem o dinheiro para fazer a penhora, por óbvio, ele é o primeiro na ordem de preferência. Ok?